Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei para fazer mais um diário de gestação. Eu vou falar das semanas 12, 13 e 14. Para variar, eu tô bastante atrasada, mas vamos lá, né? Pra gente recapitular aí, para o diário não ficar faltando nada. O último diário de gestação que eu fiz, eu falei até a 11 semanas, né? E eu comentei com vocês que eu tinha realizado alguns exames, mas que eu ia estar falando somente no próximo diário de gestação, porque com 12 semanas foi quando eu fui na minha primeira consulta de pré-natal. Eu falo que foi primeira porque as outras consultas que eu fui, a médica, ela não me examinou, ela não fez assim todos aqueles exames que a gente costuma fazer em pré-natal, né? Ela somente me orientava algumas coisas, passava alguns exames para eu fazer, a ultrassom obstétrica ou transvaginal, mas nada assim mais a fundo, né? Então, com 12 semanas que eu fui nessa consulta, mais especificamente dia 14 de outubro, que eu estava com 12 semanas, né? E aí eu levei para ela minha ultrassom morfológica que eu tinha feito do primeiro trimestre. Então tá aqui a minha ultrassom. Então tem bastante coisa, mas eu não vou ler tudo para vocês porque é mais parte técnica, né? Então eu só posso dizer que nessa morfológica que a gente que o médico viu a translucência nucal, né, da neném, tava tudo bem, tudo certinho. Quando eu fiz, eu estava de 11 semanas e 6 dias. E deu tudo certo com o meu exame, eu vi a bebê, ela se mexia bastante. Ela tava com 52 milímetros de comprimento da cabeça até as nádegas. Os batimentos cardíacos estavam 153 batimentos por minuto, né? E do meu saco gestacional tava direitinho, tava tudo bem, tudo certinho. Então, graças a Deus, tudo bem. E eu fiz também nesse mesmo dia uma ultrassom transvaginal, porque eu comentei com vocês, acho que foi no primeiro diário de gestação, que como o João Pedro nasceu prematuro, a minha médica estava investigando, né, o porquê dele ter nascido prematuro. Então, ela estava desconfiando que eu tivesse uma insuficiência de colo uterino. Então, pra saber, tem que fazer uma transvaginal. Então, eu fiz também nesse mesmo dia. E deu tudo bem, tudo certo, tá fechadinho, não tem nada de anormal por enquanto. Então, a médica falou que todos os trimestres eu vou estar repetindo esse exame. Então, ela até me liberou, que eu tinha comentado também no outro vídeo, para fazer hidro, se eu quisesse, né? Que ela tinha me proibido de fazer todos e qualquer tipo de exercício, pegar peso, não era para fazer nada até a gente fazer esse exame. Mas graças a Deus, assim, não deu nada, então ela liberou para eu fazer a hidro. Ela pediu que eu continuasse não pegando peso, não me esforçando muito, não andando muito, mas que eu podia fazer a hidro. Mas eu, meu marido, minha mãe, a gente achou melhor eu não fazer, porque eu só teria disponibilidade de ir de manhã. E de manhã é um momento assim que mais eu me sinto mal, mais eu passo mal. Então eu acho que não ia dar muito certo. E também na gestação do João Pedro, ele nasceu com 34 semanas, né? Quando eu tava com quase 31 semanas, eu fui fazer a hidro e aí logo depois ele nasceu. Então pode ser que tenha ligação, pode ser que não. Então, por via das dúvidas, a gente achou melhor eu não ir fazer a hidro, tá? Mas, graças a Deus, deu tudo bem, deu tudo certo no exame. A minha médica também tinha me passado um exame para secreção vaginal, que eu tinha comentado com vocês no outro vídeo, que eu tava com muita secreção. E também deu tudo bem, deu tudo certo, não tá com bactéria nenhuma. Então, com a minha saúde, com a minha gestação, tá tudo bem, graças a Deus. E aí, ela me passou também nessa consulta
esse polivitamínico aqui, o Natelli, porque eu falei pra ela que tava passando muito mal, que tava vomitando, não tava vomitando muito, mas ainda tinha vômitos, né? Muita azia, muito enjoo, então ela passou esse polivitamínico que eu tomei também na gestação do João Pedro. E ela pediu que eu tomasse todos os dias um comprimido, 1 hora antes do almoço. Então, assim, confesso pra vocês que no começo eu tava tomando bem certinho, agora já tô, né, dando umas vaciladas aí, e às vezes porque quando eu tomo água também eu passo mal, então, e eles são os comprimidos bem grandões. Olha, meninas, é bem grande o comprimido, então às vezes assim, pra engolir tem que beber bastante água, aí eu passo mal, então às vezes eu acabo não tomando. Mas é isso daí, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar pra vocês. Ah, tá. Aí ela foi me examinar, né? Aí ela me pesou. Eu estava com 60 quilos nesse dia. Então, do início da gestação até as 12 semanas, eu engordei 3 quilos. Eu acho que é muito, assim, não que é muito, mas poderia ter sido um pouco melhor, né? Mas ela não falou nada. Então, por enquanto, acho que tá tudo bem. A minha pressão tava 12/8, o que, assim, é uma pressão considerada normal, mas pra mim eu achei um pouco alto, porque eu tenho pressão baixa, sempre tenho 10/6, e do João Pedro a gestação inteira foi assim, mas tudo bem, né? Aí tá marcado aqui que a altura uterina deu 14, então essa parte eu não entendo muito bem. Eu sei que ela falou que tava tudo bem comigo, só que ela foi tentar escutar o coraçãozinho da neném, né? Aqueles aparelhinhos que eles têm lá no consultório. E aí procura neném e nada de achar. Sem brincadeira, meninas, eu acho que ela ficou 20 minutos tentando achar a Maria Clara aqui pra gente escutar o coração. Então, eu fui na consulta dia 14. Dia 11 eu tinha feito a minha ultrassom e tava tudo bem com a neném. Não é possível que em questão de 3 dias, né, tenha acontecido alguma coisa. Na hora, assim, eu comecei a ficar um pouco preocupada. A médica falou que eu não precisava ficar preocupada, porque às vezes é normal mesmo de não achar, porque a neném estava muito pequenininha ainda, e eu poderia estar com muita água. E eu já tinha lido também a respeito disso, que antes de 14 semanas, tem médico que nem se atreve a tentar escutar o coraçãozinho no próprio consultório, exatamente para não assustar a mamãe, porque pode não encontrar, né, não conseguir capturar lá o neném. Então, assim, eu fiquei preocupada e não fiquei ao mesmo tempo, sabe? Eu não queria me preocupar, mas ao mesmo tempo eu queria ter escutado o coraçãozinho dela. A médica tentou me tranquilizar e aí ela me passou uma ultrassom obstétrica para eu estar fazendo naquele mesmo dia com urgência e tá ligando para ela, né? Para falar o resultado ou tá indo lá no consultório. Então, assim, aí meu marido, a gente correu para fazer ultrassom. Então, eu fiz uma outra ultrassom, tá aqui. Aí também deu tudo bem, deu tudo certo. Eu consegui ver a neném, ela tava lá pulando demais, toda serelepe. Escutamos o coraçãozinho dela. E tudo bem, meninas, assim. Me deixou tranquila, né? Mas depois do susto que a gente passou. Mas então foi isso que aconteceu na minha consulta de pré-natal. Nessa semana número 12, eu continuei com muito enjoo, continuei vomitando, continuei com azia. Eu anotei aqui que tava muito calor, então eu tava muito indisposta naquela semana. Muita dor nos meus seios, porque assim, dor no seio eu tenho sempre, né? Mas tem semanas que acentua mais, e a semana 12 foi a semana assim que eu fiquei bastante dor no seio, quase que todos os dias, e várias vezes nos dias vinha aquela dor forte. E
E foi isso que aconteceu na semana 12. Na semana 13, o enjoo e o vômito melhorou um pouquinho, né? Já tinha dado uma melhoradinha, porém eu comecei a ter má ingestão. Então eu lembro que eu tinha que comer pouco e bem devagar. Porque se eu não comesse bem devagar, meu estômago assim parece que inchava. Parecia que eu tinha comido muito, muito, muito. Aí eu ficava um bom tempo assim sem sentir fome e não conseguia comer mais nada. Ficava com uma sensação ruim, com aquele gosto na boca ruim. Aí começou a me dar também bastante desconforto abdominal. Não era assim bem gases, mas era uma dor, era um desconforto, era uma coisa esquisita. E logo depois vinha a azia. E eu cheguei a falar com a minha médica, ela falou que eu podia estar tomando Buscopan, mas eu achei melhor não tomar, porque assim, enquanto dá para eu evitar de tomar remédio na gestação, eu prefiro, sabe? Então assim, eu tentei aguentar porque não era sempre que eu tinha esse desconforto abdominal, era mais no final do dia, começo da noite, assim, que me vinha esse desconforto abdominal. E eu comecei a ficar assim com mal-estar também e muita enxaqueca, começou a me dar enxaqueca nessa semana. E era uma dor assim muito forte, de eu vomitar, de eu não conseguir comer. E aí eu precisava me alimentar e eu não estava conseguindo comer. Então eu acabei indo no pronto atendimento do meu convênio, passei com o médico lá na emergência, falei que estava grávida, falei tudo que eu estava sentindo. E ele falou que grávida não tinha muito o que fazer, né? O que eu tinha que fazer era não me esforçar muito. E aí ele me passou soro para tomar na veia, com Dramin, para melhorar um pouco o enjoo, e um pouquinho de dipirona. Ele falou que um pouquinho de dipirona eu podia tomar. E aí eu fui, tomei. Ele acabou me dando 2 dias para ficar em casa, a quinta e a sexta, mais o sábado e o domingo. E eu acabei até ficando na casa da minha mãe, para ela poder me ajudar com o João Pedro, né? Porque eu tava com muita dor de cabeça, muito indisposta mesmo, e ter que cuidar de uma outra criança tava complicado. Então minha mãe pediu para eu ficar lá. E ela cuidou de mim, fazia sopinha, cuidava do João Pedro para mim, e eu pude repousar bastante, eu dormi bastante, eu aproveitei para descansar. E aí passou, né? As enxaquecas, aquele mal-estar, graças a Deus passou. Eu entrei na semana 14 já melhor, que eu tava com pouco enjoo, já não tinha mais dor de cabeça, já não tinha mais mal-estar. Eu continuava com um pouquinho do desconforto abdominal à noite. E aí, esse desconforto também não me deixava dormir muito bem. Então, na semana 14 eu não tava dormindo muito bem. E o João Pedro, ele tem uma almofada bem compridinha lá na cama dele, parece um rolinho bem compridinho, que eu pegava aquilo para dormir. Então eu colocava no meio das minhas pernas, embaixo da barriga, abraçava, e aí eu que me ajudava a dormir um pouco melhor, né? Mas eu acordava ainda várias vezes para ir ao banheiro e para conseguir me ajeitar na cama, mas me ajudou um pouco mais foi essa almofadinha. Eu também continuei com a dor nos seios na semana 14. Semana 13 deu uma melhorada, mas na semana 14 voltou a dor no seio. Mas assim, demais foi isso. Num resumo, assim, geral da semana 12, 13 e 14. Então eu posso dizer assim que eu ainda estava passando mal, né? Com todos aqueles sintomas de gravidez e outras coisinhas a mais. Mas que tudo bem, né? Nada assim também que pudesse prejudicar alguma coisa. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que possa ter ajudado algumas mamães aí. Eu não vou mostrar minha barriguinha, porque eu estou de 19 semanas. Então, assim, eu tô bem atrasada com o diário mesmo. Mas devido até a tudo isso, meninas, a gente passando mal, você não tem nem ânimo para fazer vídeo, né? Um pouco de ânimo que a gente tem é para fazer alguma coisa aqui de casa, ou do trabalho, ficar com o João Pedro o máximo que eu posso, dar atenção a ele, ajudar ele com as tarefas da escola. Então, assim, não tava dando muito tempo para
pra fazer, né, os vídeos, então eu tava na correria também com as coisas pro casamento do meu irmão, então por isso que eu tô bem atrasada, assim, no meu diário de gravidez, mas eu vou ver se eu posto esse vídeo essa semana que eu tô fazendo. Hoje é dia... Hoje é dia 5 de dezembro, então eu vou ver se eu consigo esta semana ainda postar esse vídeo. Vou ver se eu consigo gravar também, já deixar gravado o próximo diário, para atualizar as semanas que eu estou. E aí, semana que vem, se tudo der certo, eu posto o meu próximo diário de gravidez com as semanas 15, 16, 17 e 18. Tá bom, meninas? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!